todo mundo vem falar comigo e diz assim, pô, não sei como você conseguiu passar por aquilo. E eu respondo que eu também não sei. Se você me perguntasse se eu iria ter alguma situação daquela na minha vida e que iria conseguir passar, eu não fazia ideia do que ia acontecer, da repercussão do filme. Nem ideia. Eu não fazia ideia de que eu iria ter um projeto de mentoria e a gente viraria sócio da MLS. Mas o que eu quis foi me colocar numa situação de desconforto e buscar mais. Tenho fé. Tá, tenho, mas até onde, né? Uma das definições que eu vi de fé que tá na Bíblia, quando você tem dúvida, não é fé. Fé é você ter certeza em Deus. Se entregar e ter certeza que Deus tá ali agindo. Quando eu digo tá ali agindo, não quer dizer que ele vai dar o que eu quero. Tem fé que Gabriel vai ficar bem. A pergunta não é tão essa, é ter fé que Deus tá cuidando de Gabriel. Você não tem uma visão de futuro, então teu primeiro grande passo é reservar X horas por semana para você pensar na sua visão de futuro. Sim. A partir do momento que você pensou, você precisa começar a ter ações para sua visão. E aí você vai conseguindo. A única coisa que eu sei dizer é que se não fosse Deus, nada do que a gente fez, por mais ação que a gente tivesse feito, Gabriel não estaria aqui, não estaria bem. Então Deus quis que a gente fosse porta-voz e testemunha dele para dizer para as pessoas que ele existe e que ele continua realizando milagres e que ele quer que a gente transmita essa mensagem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast. Hoje um episódio extremamente especial, um episódio impactante. A gente vai trazer duas visões, né, dois pontos muito importantes, que é família, né, associado à visão Deus e trabalho, empresa. A gente tem aqui um cara que não só viveu um milagre, né, dentro da vida dele, foi o cara que viveu o filme Inexplicável, que ficou inclusive como top 1 dentro da Netflix por um tempo, mundo, tá? E outra coisa importante, ele que viveu um processo de venda de empresa, né? Ele vendeu a empresa dele para a Estônia em 2020, hoje nosso sócio na Mentoring League Society. Temos aqui nosso querido Marcos Varandas. Seja bem-vindo, irmão. Valeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado por estar aqui com você. Assisto, né? Ia dizer ouvinte, mas eu assisto, na verdade, o podcast aqui do Mentor. Gosto muito. E é uma honra, satisfação estar aqui falando com o teu público. Que legal, irmão. Seja muito bem-vindo, como eu disse. Quero dividir nosso papo em dois pontos aqui, tá, Marcos? Vamos começar olhando um pouco para a sua jornada, mais família, até trazendo um pouco do filme, né? Tá. Cara, eu queria entender o seguinte. Quando tudo aconteceu ali, né, com o Gabriel, com a família e tudo mais, eu te ouvi dizer que esse processo que a família toda viveu acabou te moldando para todas as outras decisões na sua vida depois daquilo. Me conta um pouco mais sobre isso. Então, ninguém... hoje, né, não sei se você que tá aí assistiu o filme, se assistiu, ok, se não assistiu vai ter alguns... isso. Vamos falar, enfim, vamos ter algumas coisas aqui que eu recomendo você assistir. E... Cara... Todo mundo vem falar comigo e diz assim, pô, não sei como você conseguiu passar por aquilo, não sei como, poxa, aquilo foi muito forte. E eu respondo que eu também não sei. Também, se você me perguntasse se eu iria ter alguma situação daquela na minha vida e que iria conseguir realmente passar, também não faço ideia de como poderia sobreviver ou suportar, né, tamanha dor. Eu digo que a gente que é pai, né? Eu sei que você tem quantos? 3 agora. Eu também tenho 3. Então, a gente que é pai, você perguntar assim, qual a única coisa na vida que você não quer de jeito nenhum? Você sempre vai responder que não aconteça um problema, que quer que seja com seu filho, né? E eu passei por isso num cenário onde minha esposa estava grávida do meu terceiro filho e o meu filho do meio, ele tinha 5 anos, o Gabriel tinha 8, e foi de repente, assim, não foi um negócio que... Quando você vai se acostumando com o problema, vai acontecendo e tal, né, imagino que seja diferente. No nosso caso foi de uma terça-feira. Quer puxar uma sinopse breve? Vamos. Vai lá, me conta pra quem não assistiu, mas assista. Foi um dos filmes que mais mexeu comigo nos últimos anos. Rapaz, vai ter spoiler, mas vamos lá. Na terça-feira à noite, Iana, minha esposa, né, ela decidiu levar Gabriel no oftalmo porque ele já vinha há 10 dias com dores de cabeça forte. Só que esse era o único sintoma aparente que ele tinha. Ele era atleta, jogava futsal, enfim, não tinha uma vida normal. E dessa terça-feira ela decidiu levar. Por que eu digo ela decidiu levar? Porque eu fui contra, eu disse que ele ia ter treino, não queria que ele deixasse o treino, mas ela, graças a Deus, né, ela levou. E aí nessa terça-feira à noite, foi pré-diagnosticado, porque ainda não era um diagnóstico fechado, que Gabriel tinha um problema
ela não diz exatamente o que, eram linguagens muito técnicas e nem Ana somos médicos, que ele poderia ter um problema de ordem cerebral e que a gente fosse a um neurologista, a princípio, ela não falou neurocirurgião, e a gente conseguiu ir ao neurocirurgião no dia seguinte. Falamos com ele, ele fez exames clínicos, no exame ele já identificou que Gabriel ele chamou de uma bolinha na cabeça, né? A gente não aprofundou na conversa, e que precisaria fazer um exame de ressonância. Fizemos à tarde esse exame. No exame foi constatado que Gabriel estava com um tumor cerebral de 4 centímetros na região do cerebelo, e que tinha que ser operado com muita urgência, porque o líquido que passa no cérebro, ele já estava quase sem conseguir passar, por isso as dores de cabeça. E era um risco de AVC a qualquer momento. Então, a gente correu para fazer essa cirurgia e conseguimos fazer no dia seguinte. Caramba. 6 horas, 18 horas, ele estava entrando no bloco cirúrgico, eu fui deixá-lo no bloco cirúrgico e a Ana não pôde, porque ela estava gestante, não podia entrar lá. Então, no espaço de 48 horas, foi o pré-diagnóstico para a cirurgia, né, de tumor cerebral. A cirurgia percorreu, a princípio, bem, né? Tem vários detalhes da cirurgia, mas eu vou deixar o pessoal assistir o filme. O fato é que ele tem alta com 15 dias do hospital, e exatamente nesse dia que ele chega em casa, ele começa a apresentar febre, coisa que ele não estava apresentando no hospital, tinha feito todos os exames para sair, e aí essa febre ninguém entendeu. Quando foi pela madrugada e de manhã, ele começou a ficar muito mole, ele caiu da cama, teve algumas situações que nos fizeram levar de novo ao médico, e só que quando eu fui levar ele já não ficava mais em pé, eu tinha que levar ele nos braços, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, quando chegou no médico, ele mandou a gente correndo para o hospital, que Gabriel estava tendo um rebaixamento, não sabia o que era rebaixamento, mas era rebaixamento dos sentidos, e quando chegou no hospital, ele entrou direto para o bloco cirúrgico. Algum tempo depois descobrimos que ele teve uma parada cardiorrespiratória ali de 8 minutos. E o protocolo médico diz que com 5 minutos você poderia já ter desistido do paciente. O médico não desistiu, o médico foi além. E depois daí ele teve uma batalha muito grande para poder estar vivo, né? Foi uma batalha entre a vida e a morte. Ele foi declarado potencialmente morto várias vezes nesse período, mas graças a Deus ele não morreu, ele sobreviveu, né? E aí o que é que aconteceu? Ele adquiriu uma meningite bacteriana, e aí nesse período aí ela se alojou realmente de uma forma muito severa, né, no cérebro dele, teve uma infecção generalizada aí a partir daí. Mas ele, no 15º dia do coma, ele acorda, também milagrosamente, mas acorda em estado vegetativo. Isso é o que o filme não mostra, né? O filme, ele volta a respirar, mas ainda em estado vegetativo. Na real, ele acorda em estado vegetativo, e ele ficou assim por um tempo. Ele sai do hospital cerca de 15 dias depois que ele acorda, 15, 20 dias depois que ele acorda, mas em casa ainda em estado vegetativo. Só que a partir daí a gente entra num processo de recuperação dele muito forte, e aí vem muitas das coisas que você me perguntou no início do aprendizado. Sim. Né? Porque enquanto ele estava no hospital, a gente podia propor, podia conversar, mas enfim, não tá muito na alçada, né? Zero autonomia, né? Sim. Em casa a autonomia passa a ser nossa, apesar de estar seguindo toda a recomendação médica. E aí que vem, né? O prognóstico era que ele nunca mais andasse. Assim, não se sabia exatamente quais seriam as sequelas. Sim. Mas uma sequela era certeza, era que ele não ia mais andar, porque por conta da parada cardiorrespiratória, ele ficou com uma isquemia do lado direito do cérebro, o que representa o lado esquerdo do corpo. E aí o lado esquerdo do corpo ele não iria mais poder ele não ia se movimentar. Com isso, ele nunca mais ia jogar futebol. E aí vem o grande aprendizado para a minha vida, né? Que foi, eu ouvi esse diagnóstico, no momento ele ainda estava em coma, quando a gente soube desse diagnóstico, e eu e Ana tivemos duas grandes, a gente profetizou duas coisas, né? Uma foi, a gente vai sair daqui para dar o testemunho, porque a gente tá vivendo o que a gente tava vivendo, acho que toda vez que falo isso eu me arrepio, isso já tem 12 anos. Quando a gente tava lá, eu procurava pessoas que tivessem passado pela situação do Gabriel, algum pai que pudesse me contar como foi a experiência com o filho, e eu não encontrei nenhum. Marcos, não existia, a história é única. Não, hoje eu já sei que é uma história que vários passaram, mas na época eu não encontrei. Sim. E aí a gente ficou muito forte, eu e Ana, com essa missão. Não, a gente tá passando por isso porque a gente vai ser essa pessoa que vai testemunhar. E olha onde chegou o testemunho, né? E a outra foi, Gabriel vai jogar futebol. Assim, o prognóstico não vai mais andar. E a gente colocou lá em cima, ele vai jogar futebol. Porque se eu errar, questão da meta, né? A gente trabalha com vendas também. Cara, eu vou no máximo, eu vou esticar a corda. E aí esse esticar a corda teve 2 componentes fortes na recuperação dele. Um foi, primeiro, nos estimular a buscar alternativas que fizessem de fato ele esticar realmente esse tratamento para jogar futebol. Sim. E o segundo foi trabalhar o mental dele.
Por mais que ele não tivesse dando nenhuma reação pra gente, a Sim. gente colocava ele vestido de roupa de futebol em todos os treinos. Camisa legal. do time dele, meião, chuteira. Que e a legal. gente dizia pra ele que ele tava indo pro treino, a gente não dizia que ele tava indo pra fisioterapia. E aí, poxa, isso estimula, com toda Sim, certeza. total. A gente sabe disso, que o Sim. não verbal, que as Sim. coisas que envolvem, usar todos os elementos, fazem muita diferença quando a gente tá buscando uma grande meta. Sim. E o segundo foi, eu cheguei pros médicos e eu falei, doutor, o que é que o médico recomendou, né? Os médicos recomendaram. Você precisa fazer uma fisioterapia para ele se movimentar na cama. Esse foi o pedido. Eu fiz, tá, e se eu fizer 3 fisioterapias em vistas dele andar mais rápido? Atrapalha? Olha, estranho, né? Eu fiz, não atrapalha. Não, eu fiz, então vamos fazer. E aí eu contratava fisioterapeuta de manhã, de tarde, de noite, levava pra praia, vamos colocar em ambientes que lhe gerem desconforto. Ele chorava. Ele não reclamava, até porque ele não estava falando ainda. Ele ia falar alguns dias depois. Mas minha sogra, por exemplo, ela brigava comigo. Você tá maltratando seu filho, você tá fazendo ele chorar, não basta o que ele sofreu. E aí eu dizia, é pro bem dele. A gente tem que entender o que é o bem, né, pro nosso liderado, pro nosso cliente, pras pessoas que a gente tá liderando. E ali eu era o líder dele, eu tinha que liderar ele para o objetivo. Então ele dizia, ele vai chorar, mas é pro bem dele. Claro que aquilo doía em mim, mas o objetivo grande me levava né, até aquela situação de extremo desconforto. E isso fez ele andar com 1 mês. Caramba. Quem não ia nunca mais andar, e fez ele jogar futebol com 3 meses, ainda assim, sem andar direito, mas ok. E com 6 meses ele já estava conseguindo jogar, não mais no nível de competição, porque ele perdeu muito músculo, aí já é um outro componente que nem era mais importante, o componente era ele brincar, e hoje ele joga, brinca, dirige, tá na faculdade, namora, não toma nenhum remédio, tá bem de saúde pra caramba. Então, acho que o componente que você me perguntou no início, principalmente é esse, assim, colocar sonhos e metas, colocar ter o sonho e transformar em meta, são coisas diferentes. E fazer tudo o que for possível para poder chegar lá, envolvendo todos os elementos, envolvendo as pessoas que estão junto com você. E aí isso eu apliquei na minha vida, no trabalho, em tudo, né? Essa visão de, se eu tenho a visão, vou fazer até dar certo, né? Se eu decidir, eu vou fazer... Sem plano B. Sim, não que tinha legal. Plano B, não tinha, vai dar errado, vai ser... Por mais que eu diga assim, vamos... Se ele não jogar bola, ele vai estar bem. Cara, não é isso, assim. Ele vai jogar bola. Sim. Ele jogou bola. Que legal. Ô, Marcos, e aí eu quero pegar algumas coisas aqui. Primeira coisa, eu vi em algum podcast, em algum lugar, você falando, olha que doideira, né, que eu fico pensando aqui. Eu vejo que muitas pessoas, e aí eu vou fazendo esse paralelo, tá? Não só pensando numa questão de doença, mas de negócio e tudo, né? As pessoas, elas se vitimizam muito, tipo assim, pô, mas o fulano que deveria tá fazendo tal coisa. E eu ouvi você falar que vocês tinham que vender a visão e a crença pro médico. Isso. Né? Que doideira. Me fala mais sobre isso, porque você tá entendendo o que eu quero dizer? As pessoas, elas falam, ai meu Deus, mas era responsabilidade de tal pessoa fazer. Porra, velho, a última responsabilidade era sua, né? Era muito mais o contrário, mas vocês estavam ali transmitindo esse entusiasmo e essa visão, e eu vi você falando que você ajudou um pai a como se posicionar com o médico num momento como esse, né? Eu me arrepio de novo, Isso foi bem recente, né? Essa questão do pai, inclusive o filho tá bem, graças a Deus. Que legal. Cara, é muito doido falar sobre isso, porque realmente envolve tudo na nossa vida, assim. A gente tem o hábito de buscar responsabilizar o outro por tudo. Do tipo, vou falar da empresa mesmo. Eu sou o cara de vendas e a responsabilidade é do marketing de me trazer lead. Essa é tradicional. Cara, a responsabilidade... Quem quer vender não é você? A responsabilidade é sua. Só que uma coisa é ter a responsabilidade, outra coisa é você botar a mão na massa. Então, vou fazer de novo essa analogia para poder voltar pro hospital. Eu não sou o cara que vou ter que ir lá puxando o lead do marketing, mas eu posso fazer reunião com ele todo dia de manhã, eu posso dar a cadência, eu posso trazer os problemas, eu posso trazer ideias, eu vou engajar ele. E não ficar reclamando. Não ficar reclamando. Então isso traz pra dentro do hospital agora. Eu não sou médico, não estudei pra ser médico e minha esposa também não, minha esposa é psicóloga. Apesar dela ser da área, mas ela não era médica. Sim. Ali naquele ambiente... A gente não podia ir acima de nenhum médico. Sim. E óbvio que eu sei que todos médicos, eu julgo assim, uma profissão que a pessoa estuda muito. A pessoa tem que ter muita competência para você tá lá, competência técnica, e tem que amar muito, porque é um negócio realmente muito difícil. Eu admiro muito esses profissionais. Mas eles são profissionais, eles são pessoas como eu, como você, como qualquer outra, que imagina o seguinte, vamos falar de vendedor agora. Vou tentar fazer esse paralelo também, já que você puxou, eu vou indo. Muito bom. Imagina que você é um vendedor e você está tratando lá uma venda.
Aí chega um momento que, por mais que você saiba que o cara precisa daquilo, ele não quer. O cara, o vendedor lá na ponta, o cliente não quer. O cliente não quer contratar, sei lá, em algum momento você vai desistir daquele cliente e vai partir para outro, e vai partir para outro, e vai partir para outro. O paciente, por mais que o médico ele vai querer resgatar todos os pacientes, e eu tenho certeza disso, vai chegar um momento que o cara tá ali, pô, tem 1% de chance de estar vivo. E tem o outro que tem 90%. Qual o nível de engajamento de um ser humano, independente de qualquer que seja, de chegar ali naquele 1% e dizer assim, cara, eu vou fazer todos os dias muito, visto que dia após dia a situação do Gabriel só piorava. A situação não melhorava. Ele teve quase 15 dias de notícias ruins todos os dias. Então, o que é que eu e Ana começamos a perceber? Disse assim, cara, é um paciente. Não importa o nível de compromisso, é paciente. Só que é o nosso filho. Então, se é o nosso filho, é a gente que tem que se responsabilizar pela vida dele. Ninguém mais do que nós quer que ele esteja vivo. Então, se é assim, vamos começar a mudar a nossa postura. Não vamos ficar aqui chorando. Chorar não vai resolver. Aí tem que ter um pouco de ser um pouco racional nesse caso. Mas chorar não vai resolver, apesar de que a gente esteja com dor. O que a gente pode fazer é demonstrar para os médicos o quanto que a gente quer, demonstrar para toda a equipe, a gente tá falando médico, mas equipe, né? Fisioterapeuta e tudo mais. Demonstrar para todo mundo que não é para ser protocolar. É para fazer o máximo, né? Tem uma frase do filme que a gente fala, enquanto houver 1% de chance, vamos lutar até o fim. Era isso que a gente fazia todos os dias. Então, vamos engajar, vamos buscar, vamos achar alternativas sobre esse caso. E isso a gente fez. Então, a gente não quis trazer pra gente, dizer assim, a responsabilidade técnica da coisa. Mas a gente trouxe pra gente a responsabilidade de o nosso filho, é a vida dele, é a coisa mais importante que a gente tem. Então, todo mundo que entrar aqui, todo mundo que vê-lo, tem que nos ver muito interessado, tem que nos ver acreditando, tem que nos ver realmente de uma forma que eles possam se enxergar na gente e dizer, não, cara, eu vou fazer por ele, eu vou fazer o meu a mais, eu vou... E tem sempre um a mais, todo mundo pode dar um a mais. A prova é que Gabriel ficou 8 minutos desacordado. O protocolo são 5. Se o médico não faz o a mais, eu não tava contando essa história aqui pra você. Entende que sempre tem um a mais? Né? No hospital, na situação que ele tava em coma, lá, muito tempo em coma, o fisioterapeuta, eu já ouvi do fisioterapeuta, isso que eu vou falar eu já ouvi, né? Ele falava que às vezes lá do lado de fora, antes de entrar, ele fazia, poxa, como é que eu vou lá ver Gabriel? Eles estão acreditando tanto e Gabriel tá numa situação que eu só consigo mexer nele e tudo mais. Só que quando eles entravam, que viam de fato a gente, ele fazia, cara, eu preciso fazer muito mais. Porque olha como Iana tava. Iana ficava mais durante o dia e eu à noite no hospital. Então, quando o fisioterapeuta entrava, tava Iana lá. Olha, Gabriel, Neto vai entrar aqui, ele vai fazer isso aqui com você, é pro seu bem, é pra poder você mexer. Poxa, o cara que tá ouvindo aquilo ali, como é que ele fica? Ele fica, meu irmão, eu não posso não fazer o meu melhor aqui. Entende? E eles são pessoas igual a gente, eles podem ter tido um problema em casa, eles podem ter um dia ruim. Pra gente não podia ter dia ruim. Porque qualquer mínima coisa que fosse, poderia ser a vida do nosso filho. Então, claro que passados os anos, a gente tem muita clareza do que a gente fez. Naquele momento era mais intuitivo. Era mais intuitivo do tipo, vamos fazer o que der, poxa, depende um pouco da gente. Nessa questão da autorresponsabilidade, foi mais realmente do impulso de fazer o máximo pelo nosso filho, né? Aí hoje eu traduzo isso de uma forma muito mais clara. Você olhando no retrovisor é mais fácil perceber. Né? Mas é isso, cara. Assim, que legal. E isso tem total relação com algo que eu tenho te ouvido falar várias vezes, que é sobre a fé com obras, né? Isso. Então, por mais que vocês tinham a fé, tudo foi rápido, né? Foi rápido conseguir levar do oftalmo em diante, tudo vocês foram muito, entre aspas, práticos e solucionadores para que desse tempo, né? Fazendo a parte de vocês. Eu brinco que Deus preparou todos os detalhes. Quando eu estiver lá no céu daqui a uns 100 anos, minha conversa com ele, já que vai estar na eternidade, pode durar muito. Porque foi muito detalhe. Pensa o seguinte, Iana é psicóloga, então ela tem por formação cuidado do aspecto emocional, né? Dos detalhes menos técnicos da coisa. Eu sou programador de origem. Um programador, ele faz o quê? Um programador, você me conta um problema, eu vou ouvir, vou traduzir aquilo em sequência de códigos para chegar numa solução. Então, na minha vida eu sou muito objetivo, eu pratico muito isso. É como se eu estivesse programando o tempo todo, né? E aí quando teve um primeiro problema, minha primeira ação foi, qual o próximo passo?
Sim. Qual o próximo passo? E a Diana é, vamos cuidar de Gabriel para que ele entre bem. Então Sim. a gente cuidou de coisas Que diferentes legal. para fazer a coisa andar. Gabriel entrou em 48 horas sorrindo no bloco cirúrgico. Sim. Ele não entrou chorando. Por que ele entrou sorrindo? Porque a Ana conseguiu construir um racional com ele, Sim. e que era pro bem dele, que ele ia tirar uma bolinha que ia fazer ele jogar melhor. Uhum. Ele não viu as coisas que aconteceu ao redor. Sim. Quer dizer, ele viu, mas não percebeu Sim, as sim, coisas que estavam sim. acontecendo ao redor. Então isso tudo foi muito pragmático, Sim. mas olhando, né, pros dois lados da coisa. E daí pra frente, óbvio que quando a gente começa a trazer quando a gente de fé, eu preciso falar do filme, né, de como é Sim. que isso Posso puxar o gancho? Pode puxar o gancho. Porque essa era a próxima pergunta, então você já complementa. Irmão, eu sei que no filme, né, versus a realidade, pelo que eu entendi, você já tinha a sua fé, você já era, vocês se conheceram, né, na igreja, fizeram Sim, várias sim. coisas juntos, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui, e aí você já amarra no que você ia responder, é justamente sobre aquela história do morno, né, tenho fé. Tá, tenho, mas até onde, né? Então, se você puder compartilhar com a gente, e talvez até tentando despertar em quem nos ouve, em mim, cara, como desenvolver isso sem necessariamente ter passado pelo que você passou, entendeu? Não sei se tem como, mas entendeu o que eu quis dizer, entendi, né? sim. Beleza. Entendi. Então, aqui o filme é importante falar que eu não participei, nem eu, nem minha família participou da construção do roteiro do filme. O filme ele é baseado num livro, é o livro O Menino que Queria Jogar Futebol, que inclusive ele está sendo relançado agora. E aí eu optei em não participar, eu disse, cara, eu não entendo de filme. Vou estragar tudo. Eu me conheço. Se começar a pedir aprovação minha para o que vai ter, eu vou acabar indo por um caminho que eu não vai ser legal. E aí vocês tocam, tá? Com a aprovação do escritor, que ele conhece a história, tá, segue o jogo, beleza. E aí a gente só viu o filme no dia do lançamento. Que doideira. Igual a todo mundo. Caraca. E aí quando eu começo a ver o filme, que aí vem meu personagem, né? No fim vira personagem ali. Sim. E aí eu começo a ver e eu digo, cara, será que eu era essa pessoa? Será que eu era isso, né? Comecei a me questionar primeiramente. Eu digo, não sei. Eu perguntava pra Iana, eu dizia, amor, é isso? Ela fez, não era por aí e tal. Aí eu entrei num processo de... Aí claro que depois da metade do filme ele já me reconheci mais, né? Mas tudo bem. E aí eu fui conversar com o diretor. Digo, Fabrício, me conta aí, cara, como é que é isso? Aí ele falou, Marcos, fazer filme é uma forma da gente colocar uma lupa na verdade. Não é que você inventa uma história. Você pega alguns pontos para dar um elemento de dramaticidade e você dá uma amplificada. Intensifica, né? Intensifica aquilo. E aí eu digo, tá, se intensifica porque de alguma forma existia de alguma forma, mas vamos deixar mais. Aí foi quando eu fui estudar, eu fui começar a olhar para trás, né? Porque é isso que você fala, assim, às vezes a gente não tá percebendo enquanto a gente tá vivendo. Então, talvez minha forma mais prática e objetiva trouxe aquele olhar de alguém. Sim. E tá tudo bem. Só que aí, quando eu começo a estudar, aí eu digo, aí as pessoas começaram a me perguntar sobre se eu era ateu, se eu não era ateu, se eu tinha fé. Eu disse, peraí, então deixa eu estudar mais a fundo para poder dar uma resposta mais embasada, né? Legal. E aí eu comecei a estudar e aí eu me reconheci. Eu disse, caramba, uma das definições que eu vi de fé que tá na Bíblia é que quando você tem dúvida, não é fé. Eu digo, tá, se tem algum elemento de que de alguma forma existe uma dúvida, não é fé. Fé é você ter certeza em Deus. Você se entregar e ter certeza que Deus tá ali agindo. Quando eu digo tá ali agindo, não quer dizer que ele vai dar o que eu quero. Quer dizer que Deus tá agindo. Então, tem fé que Gabriel vai ficar bem. A pergunta não é tão essa. É ter fé que Deus tá cuidando de Gabriel. Independente do como que vai acontecer, se desenrolar. do que vai acontecer. Claro que o meu desejo e o meu pedido a Deus vai ser que ele fique bem. Mas a fé é dizer assim, Deus está cuidando de tudo, né? Isso eu comecei a perceber. E aí eu volto pra minha vida lá, né? Realmente, eu vivi uma vida de igreja, mas eu nunca tinha passado por algo tão tenso, assim, tão difícil, né? Tinha passado por algumas coisas que, ok, mas essa realmente foi muito difícil. E chega um momento que, assim, é só Deus. Não tem outra opção, assim, né? Só tem Deus. Só que aí eu comecei realmente a acreditar e a entregar 100% a Deus.
E o que é que muda isso em mim, Uhum. quando eu começo a entregar 100% a Deus? O meu nível de engajamento para as outras coisas, o meu nível de responsabilidade para as coisas que são terrenas, que estão aqui ao nosso alcance, aumenta. Tá. Porque eu disse, cara, Deus vai cuidar do divino e eu vou cuidar do que tem aqui. Uhum. E aí foi a minha forma racional de enxergar a fé. Interessante, porque é o oposto do que muitas vezes acontece, né? Às vezes Isso. a pessoa ela acaba indo para um caminho de, entre aspas, Deus vai cuidar de tudo e eu não vou fazer nada. É isso. Então ter fé não é assim, Deus, tá contigo, vou cruzar meus braços e vou te esperar. Sim, Não, claro que tem coisa que se não for Deus, você não vai fazer, você não tem como. sim, Só que Deus, muitas vezes isso é bíblico, tá? Eu tenho estudado cada vez mais a Bíblia. sim. Em todos os milagres de Deus, tem um componente do humano de dar o passo. Pode ser, exato, pode ser a atitude de pedir. De pedir. Aí quando diz assim, tua fé te salvou. Aham, A tua fé te salvou, Deus esperou você esperar nele. sim, Então, teve a sua atitude de esperar em Sim. Deus e de acreditar, né? Quando tem várias passagens Sim. bíblicas que a gente poderia citar, vou citar da mulher lá que tá sangrando Uhum. e que Deus tá passando lá longe, que ela acredita ali, Deus, eu tô pegando aqui numa caldinha sua e eu sei que você tem Sim. o poder de me curar. Aí Deus sente aquilo e de fato faz a cura Sim. na mulher. Mas ela teve o ato de sair, de acreditar, de se movimentar, de buscar. Às vezes a gente não faz isso na nossa Aham. vida, né? Então, Total. quando a gente vai para a igreja, com a frequência que for, mesmo que seja muita, mas você tá ali protocolar, Sim. você tá tendo fé? Uhum. Porque fé não é você acreditar que Deus existe, como muita gente acha que é. Uhum. O diabo acredita que Deus existe. Sim. Tanto é que ele tenta ali puxar pro outro lado. Uhum. Então, isso não é fé. Fé não é assim, eu amo Deus. Aí é uma fé sentimental. Não, você Uhum. pode amar quem você quiser. Isso não é fé. Sim. Fé é você se entregar verdadeiramente em Deus. E acreditar que ele tá ali fazendo o melhor sempre, né? Isso é outra frase que eu comecei a adotar. Que é, Deus é bom o tempo todo. Se você não percebeu isso, é porque não chegou o fim. Uhum. Você vai perceber em algum momento. Sim. Então, de repente, você tá vivendo o problema, dificilmente você vai perceber que Deus é Sim. bom. Ah, Deus é bom quando ele tira alguém? Não tô dizendo que era pra ser naquele momento, na sua visão. Mas em alguma fase da sua vida, se você tem fé, você vai perceber Sim. que Deus estava de alguma forma agindo ali. Uhum. A gente não tem como explicar isso. Sim. Todos vamos morrer em algum momento. Sim. A gente não tem como escolher o dia e a hora. A gente quer que demore, como eu brinco. Eu quero que seja daqui mais de 100 anos. Mas a gente precisa começar a perceber que Sim. Deus tem um plano. Deus conduz as coisas. Mas que a gente precisa ser quem vai estar levando adiante esse plano de Deus. Sim. Não cabe a ele... Nós não somos marionetes que ele vai mexendo a gente. É a gente que vai Sim. dando passo e Deus vai fazendo a sua obra acontecer. E aí conecta de uma forma racional as coisas para mim, Sim. né? Que é o fato que Santo Agostinho fala, faça como se tudo dependesse, ore, né? Reze como se tudo dependesse de Deus, mas faça como se tudo dependesse de você. Sim. Isso para mim fecha esse meu componente de fé, e é a fé com obra que eu tanto falo. É a mesma coisa que a gente pode trazer para a empresa, é a visão mais ação, quer dizer, não Sim. adianta se você ter a visão e ficar esperando. Uhum. Tem uma... O pessoal conta em formato de piada, mas enfim, pra mim isso tem um sentido muito forte, né? Porque tá tendo uma enchente numa cidade, acho que você já ouviu isso. Tá tendo uma enchente numa cidade... Do barco, né? Do barco. Tá tendo enchente na cidade e aí a pessoa que acredita muito, tem muita fé em Deus, sobe em cima da casa e aí vem um barco passar lá e para buscar a pessoa para resgatar, diz, não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco vem um barco maior, não, Deus vai me salvar. Daqui a pouco vem um helicóptero, Deus vai me salvar. Aí quando chega no céu... Aí morreu, né? A pessoa morreu. Chega no céu e fala, Deus, eu rezei tanto, você não me salvou. Aí Deus fala o quê? Mandei até um helicóptero e você não quis, amigo. Então, essa analogia do helicóptero acontece na nossa vida o tempo todo. Se a gente não perceber que isso está acontecendo ao nosso redor, aí não funciona. Então, a fé nos permite isso. Você acreditar que Deus está envolvido em todos os momentos é você acreditar que o médico é um anjo, é um enviado de Deus. Sim. Se o médico é um enviado de Deus, assim como nós somos seres também de Deus, a gente tira o componente de super autoridade do médico e passa você para um nível de vamos combinar aqui, vamos conversar, você coloca a mão lá e eu tô te ajudando aqui para você ter mais força para colocar a mão lá. Né? Aí você vira um time. Sim, legal. Irmão, uma pergunta. Eu até ouvi também essa questão, né, de que teve um dado momento que o Gabriel foi voltar a jogar bola, e aí vocês conectaram ele com um time, acho que de 3 anos, né, e aí ele caiu e tal, e agora você me contando essa questão de, pô, levava pra praia, ele chorava e tal. Eu quero saber, eu quero
saber duas coisas. Primeiro, num momento de desafio, ou hoje, com a visão que você tem, vou melhorar, independente do momento de desafio, hoje, com a visão que você tem, de pai barra mãe, né, como pais, o que você acredita que são as principais papéis que um pai barra uma mãe precisa cumprir com o seu filho, entende? Uhum. Então você me trouxe o quanto que você liderou, muitas vezes até contra a opinião de algumas pessoas e de uma forma até um pouco desconfortável. Eu acho que isso tem tudo a ver com você saber falar não pro filho Sim. e assim sucessivamente, né? Então se você fosse olhar hoje com o que você tem no seu coração do que é ser um bom pai, o que você diria? Esse é o exemplo. O primeiro ponto. Tá. Porque nada do que eu vou falar, se eu não for exemplo, não vai Sim. funcionar. Né? Então, por exemplo, meu filho, não beba, você bebe. Meu filho, não fume, você fuma. Meu filho, você tem que estudar, aí você não trabalha. Cara, não conecta, não funciona, né? O exemplo arrasta. Presença. Assim, nós somos muito, muito presentes na vida dos nossos filhos. Nem sempre foi assim. Talvez antes do problema que eu vi com o Gabriel, eu fosse mais ausente de casa e até da vida mesmo, de colégio, de Familiar tudo, familiar como um todo, porque o foco era trabalho, e que não tá errado assim, né? Poxa, eu precisava ter um sustento para minha casa, eu tinha planos para minha família, eu queria poder crescer e etc. A gente vive isso até hoje. Só que depois que eu vivi esse episódio, que você tem que, de fato, cuidar mesmo ali, eu não tinha muito... Pô, como é que eu vou cuidar do trabalho naquela situação? Sim. Eu cuidei do trabalho, mas a prioridade era a vida do meu filho. Sim. Aí houve uma inversão de prioridade. Tá. Não era assim, eu vou trabalhar e o trabalho é a minha prioridade. Não, eu vou cuidar da minha família e o trabalho, ele serve pra minha família. Isso eu percebi. Tá. E aí, no momento que eu percebo isso e que eu começo a aplicar isso na minha vida, eu percebo que também o trabalho flui. Assim, muitas vezes a gente acha que não vai fluir. Não posso estar acompanhando meu filho em tal situação, eu não posso isso, não posso aquilo. Quando você inverte a prioridade, você faz dar certo. Do tipo, se tinha uma agenda importante do meu filho, eu não marcava agenda de trabalho. Mas vou perder o cliente? Pai, não, cara, ele vai combinar um outro horário, se for pra ser, vai dar certo. Ah, não, mas tem um grande lançamento, alguma grande coisa importante que eu tenho que fazer no meu trabalho e vai coincidir. Mas não, cara, se você botar a prioridade certa, de alguma forma vai dar certo. acontecer aquilo ali. Por exemplo, eu tive a oportunidade de vender uma empresa para um grande player antes, alguns anos antes. Eu poderia estar tendo já a realização ali e trazendo uma realização financeira para minha família. Mas a condição naquele momento era a gente se mudar para São Paulo com a empresa toda. Entendi. E se mudar para São Paulo naquele momento, eu sou de uma pessoa, não fazia sentido pra gente, porque Gabriel estava num processo de recuperação. Sim. E era uma recuperação principalmente de memória, porque a memória dele foi o último elemento que voltou. Ele demorou muitos anos para voltar a memória realmente dele 100%. E aí, como é que eu tiro ele da referência dele para ir para uma outra cidade naquele momento? Não dava, ia bagunçar tudo. Eu não vendi. E nem conversei, simplesmente não foi. Poxa, para algumas pessoas isso poderia ser, mas eu não posso, vou perder a oportunidade. Eu nem conversei. A prioridade era meu filho, minha família. Alguns anos depois a gente conseguiu fazer uma realização do jeito que a gente queria, de uma forma muito melhor, e continuamos. Porque eu segui o que era prioridade pra gente. Então isso tudo tem a ver com todas as outras coisas, assim. Sim. Ah, Marcos, qual é o segredo? Cara, não tem segredo, é estar perto. A gente conversa, a gente é muito ativo na conversa com os filhos, a gente participa de tudo. Qual a idade dos teus filhos? O mais velho? 5. 5. O meu mais velho Gabriel tem 20, Rafa tem 17 e Davi tem 11. As meninas já estão na fase das namoradas agora, né? E é muito legal quando eu percebo que eles estão de namorada, mas o programa preferido deles no sábado é sair com os pais. Sim. Cara, me arrepio aqui. Isso é resultado de uma vida toda de dizer assim, eu deixei de fazer coisas que eu queria pra estar com vocês. Sim. Agora, no momento que vocês estão, que estão ficando mais velhos e que o normal tá longe, são filhos homens, o normal era estar mais perto das meninas. Eles querem estar com a gente, querem chamar lá pra casa, querem estar junto. Cara, só tem isso se você tiver dado uma vida inteira de estar perto deles. E deve ser muito doído, né? Quando a pessoa, entre aspas, ela acorda pra isso muito tarde. Tipo, o filho já tem 12, e aí que ele se ligou que ele não plantou, né? Nesse sentido. E aí, putz. Aí vem a fase da colheita, né? Então agora a gente tá gravando aqui, eu tô com o Rafa, meu filho do meio, ele tá fazendo um curso. Um curso aqui em São Paulo.
poxa, Sim. acompanhar ele no curso, conversar à noite, ter essa liberdade de Sim. estar junto. Ele poderia ter dito, pai, eu vou só, não me Sim. acompanha, é Aham, careta. aham, É normal, aham, poderia ter aham. sido Total, assim, total. mas faz questão de estar perto. Sim. Então, isso tudo foi a presença. Então, Sim. eu penso que, se fosse resumir, é ser exemplo e ser presença. Legal. Mais do que presentes, mais do que qualquer coisa, Sim. assim, que a gente possa estar falando. Muito bom. Pessoal, pausa rápido aqui para fazer um convite. Se você pretende ter um programa de mentoria sólido, lucrativo e escalável, você tem aqui a oportunidade de ter os nossos olhos no seu negócio. Basta você preencher o formulário de aplicação que tem aqui no link do próprio YouTube. Nós vamos entender um pouco mais do seu cenário, do seu momento de negócio e faremos contato para você ter uma reunião de 40 minutos com um dos nossos especialistas. Independente de você dar andamento em algo ou não, sem dúvida alguma, você vai tirar muito valor para próximos passos na construção do seu negócio. Irmão, e aí, fechando essa linha de raciocínio e olhando depois para a questão mais business, olhando para o casal, né? Uhum. Para você e Ana e toda essa situação, o que você acredita que foram os principais aprendizados que vocês tiveram como casal? Que juntos a gente pode tudo. Acho que esse é o maior aprendizado que a gente leva para a vida. É normal, não sei se você sabe, isso é um dado. Eu gravei um podcast que era específico para mães atípicas, mães que têm filhos com problema, e ela me fez uma pergunta, Marcos, como é que você se sente tendo passado por isso tudo, sem ter abandonado sua esposa, sabendo que 80% dos maridos, eles abandonam as esposas e a família quando tem um problema com a esposa ou com os filhos. Aí quando ela me falou, eu fiz, hã? Que loucura. Pra mim isso é uma hipótese que nunca nem existiu. Mas 80% é um dado, poxa, é super... inacreditável. É inacreditável. Sim. Inacreditável um dado desse. Não é um homem, o cara que faz um negócio desse. Não é Uhum. um homem de verdade. Mas talvez não seja no nosso meio, talvez não aconteça, mas é um dado, é um fato. E não que isso nunca passou pela minha cabeça, de forma nenhuma, mas a gente nota que estar juntos é a nossa maior fortaleza pra tudo. Eu não venho de família de berço de ouro. A gente, quando casou, a gente brinca, e quando a gente casou muito novo e não casou porque ela engravidou, a gente casou porque a gente quis casar. A gente almoçava na cama porque não tinha mesa. A gente comia na cama, tinha geladeira, tinha fogão, tinha uma cama, e a gente casou. Né? E a gente construiu tudo que a gente tem na nossa vida juntos, né? Sim. E passamos por essa situação de Gabriel juntos. A gente decidia as coisas juntos. Houve respeito o tempo inteiro. Existe respeito até hoje, e vai existir sempre. Enfim, não digo até hoje, dá sinal de que acabou, mas sim, existe o respeito entre a gente. Então, entender esse componente de time, de estar junto, de saber que... E Ana foi pra mim, assim, na minha trajetória como empresário, né? Porque depois eu tive que tocar a empresa. Quando fala da prioridade, não quer dizer que eu tô toda hora juntos, quer dizer que eu priorizo. Mas a gente precisa estar desenvolvendo um negócio. O papel da parceria é do tipo, quando eu tô fora, ela tá em casa e é assim, né, papai tá viajando demais. Não é isso. É assim, gente, papai tá lá por a gente. Papai tá lá porque ele precisa. Acontece muito, né? Acontece muito. Eu vejo, inclusive, em e-mails que a gente participa. Mas o contrário e que é o que a Ana fazia, né? Papai tá lá por a gente, papai vai chegar, vamos ficar aqui, faz uma cartinha. Aí botava uma cartinha com os meninos na minha mala, eu levava. Então, esse entender que... Entre aspas, é um time, né? Uma família, um time, enfim, estamos todos por uma causa, né? Por uma causa. Isso. É saber que o trabalho é pela família e saber que o papel da esposa em um momento é cuidar, ou vice-versa, se é a esposa que tá indo, o marido fazer a mesma coisa, como acontece também. E é isso, então, essa conversa constante com os filhos, entender que os filhos são parte do time. E aí, isso é um engajamento, isso é combinar. Assim, tudo nosso é combinado, foi combinado, e a gente continua fazendo combinados para nossa vida. Você falou, né, no início, eu vendi a empresa em 2020. Fiquei 3 anos na operação com a Stone, vendi a Stone, saí totalmente da operação, e depois eu poderia viver uma liberdade financeira e dizer, cara, vou viver de renda e tá tudo bem. Ok, só que chegou mais um momento que isso não fazia bem pra mim. Cara, eu trabalhei a vida toda, eu vou viver de renda, isso não existe, isso é improdutível, isso é... Não sobre isso, né? Deus deu os dons pra gente, e não usar os dons que Deus nos deu é pecado até. E aí eu passei a renovar essa ambição e dizer, cara, a gente pode mais, e agora já não é mais por mim. Olha o exemplo que eu vou dar, falei de exemplo. Qual é o exemplo que eu vou dar pros meus filhos?
Agora não, agora eles estão vendo, eu estou engajando eles. Agora que eles entendem junto, mais ainda, que né? entendem, eu preciso... Não tem limite, Sim. não é agora, não é mais pelo dinheiro. Claro que a gente quer, claro que a gente trabalha para ser remunerado, Sim. mas não é sobre isso. Já foi em algum momento uma grande necessidade. Hoje não é a necessidade, hoje é, cara, esse é o exemplo que a gente precisa passar para eles e a gente precisa querer cada vez mais. Então, ela comprou de novo isso, né? E aí agora, qual é a grande sacada, assim, sei lá, eu não vou nem de sacada, enfim, o que tá acontecendo com a gente que é muito bom. Ela tá vindo, né? Então, tá participando, de repente a gente tá começando a colocar coisas em conjunto ali pros meninos, os meninos estão participando. Então, é uma nova fase da vida que a gente tá de novo combinando, tá de novo plantando. Entre aspas, é um novo desconforto, né? É um novo desconforto. O que é positivo, né? Porque... E o que é que a gente aprendeu lá atrás? A gente viveu um momento de desconforto extremo, que trouxe coisas maravilhosas, não só para nossa vida, né? Até pegando no gancho do que você trouxe lá, mas para a vida de muitas pessoas. Sim. Eu gravei recente com o Joel e lá foi com plateia, e aí o Joel me falou, tem uma pessoa aqui, Marcos, que veio só para conversar com você, o filho tá na UTI. Aquilo me chocou, eu disse, caramba, o cara saiu da UTI do filho para vir aqui, só que no dia foi uma loucura, eu não consegui conversar com a pessoa, mas eu busquei o contato dele, a gente se falou, foi eu que fui atrás dele, eu disse, cara, eu tô aqui por uma missão, e a gente é movido de fato por essa missão, né? E aí falei com ele, o filho tava com o coração artificial, um bebê, não tem nem um ano, tava com o coração artificial na UTI esperando uma doação. E é muito difícil uma doação nessa fase. Que seja compatível e tudo mais, e ali fica naquele, né, muito difícil, aí eu me lembrei, eu digo, pô, é difícil, eu já vejo desengajamento, aí já vejo como é que tá, aí eu comecei a conversar com o Daniel, o nome dele, eu digo, Daniel, cara, faz isso, conversa dessa forma, é você que tem que puxar, é você que tem que ir atrás e tal, beleza. Passou poucos dias, não sei dizer exatamente quantos agora, ele me liga e fez, Marcos, deu certo o doador, vamos fazer o transplante. Foi feito o transplante, o filho tá bem. Caraca. Ele domingo agora foi reportagem no Fantástico com ele, falando sobre esse processo da doação. O filho já tá aí para ter alta já nos próximos dias. Legal. E tá bem de novo. Então, se eu puder ajudar de uma vírgulazinha lá, de alguma forma, valeu minha vida. Sim. Né? Valeu tudo o esforço que a gente faz. Sim. E aí eu volto. Se eu não tenho essa ambição de querer mais, eu não tô aqui conversando com você porque a gente nem se conheceria. Total. Eu não fazia ideia do que ia acontecer, da repercussão do filme, nem ideia. Eu não fazia ideia de que eu iria ter um projeto de mentoria e a gente viraria sócio da MLS. Mas o que eu quis foi me colocar numa situação de desconforto e buscar mais. Sim. E isso me trouxe para um ambiente onde só se falava de negócios. E a gente tá começando a falar de fé, de Deus. Como é que eu não posso acreditar, e vou me arrepiando de novo, já foi várias vezes aqui, que isso não estava no plano de Deus? Sim. Poxa, aí eu começo a pensar caramba, será que, mais uma, né, para perguntar a Deus, será que você me permitiu ter sucesso profissional só para poder eu estar nesse ambiente, levando a mensagem que você queria que a gente levasse? Sim. Aí a gente amplifica a mensagem. Então é sobre isso, a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia, e aí quando eu vejo, aí vou voltar para os filhos, né, e para a esposa. Aí quando eu vejo uma reportagem que saiu recente, não é nenhuma reportagem, foi um evento Dia das Mães no colégio, aí Rafa, meu filho do meio, começa a falar da família, da missão da família, coisa que ele comigo nunca falou, mas eu vejo ele falando igual a que a gente fala. Aí eu digo, caramba, deu certo. Assim, os meninos estão seguindo a missão. Né? Estão percebendo que muitas vezes a gente tá longe de casa, eu e Ana, para poder gravar, para poder passar a mensagem, que não é trabalho, mas é missão, e a gente fica fora de casa às vezes uma semana, 10 dias, é pela missão, e os meninos percebem. Então isso tudo vai se conectando com a presença, com o exemplo, com a missão, com a ambição, com querer mais, com querer estar perto. E se não tivesse fé em Deus, nada disso aconteceria, porque aí eu estaria dando um componente de racionalidade para aquilo e não faria sentido adiante. Que legal. Irmão, e agora puxando um pouquinho da visão negócio, né? Eu pude conhecer um pouco ali da sua jornada, e uma coisa que eu gostei de ver, e que eu acho que tem tudo a ver com essa racionalidade, essa velocidade de solução e tudo mais, e aí trazendo até um pouco para o nosso mercado, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas esperam muito as coisas estarem 100% redondas para começar. E ouvindo um pouco da sua história, eu ouvi você falando assim, cara, eu simplesmente sentava com o empresário, entendi o problema dele e oferecia a solução. Não tô nem aí se é indústria, se é restaurante, se é software, sei lá o que é.
posso ajudar vendo a solução. E aí sei que depois você foi tomando outras decisões. Mas eu não tenho dúvida de que esse início ele foi importante para essa rampagem inicial, né? Então, quando você traz um pouco da sua jornada e para quem nos ouve sobre esse, vamos dizer assim, dar esses primeiros passos, mesmo que as coisas não estejam, entre aspas, 100%, o quanto que isso foi importante para você? Como que foi isso na sua jornada? Foi tão importante que eu estou fazendo de novo. Quando eu vou começar de trás para frente. Tá quando bom. eu saio da empresa, só para mostrar o quanto que foi importante. Quando eu saí da empresa da Stone em 2023, foi em fevereiro para março de 23, eu simplesmente saí. Tá. Ah, mas qual era o plano? Nenhum, eu saí. Eu, cara, cumpri toda a minha trajetória aqui, eu não tava com grana, eu vou sair, vou curtir. Tá. Quando eu me vi de tarde assistindo Netflix, cara, eu disse, não, isso aqui não é minha vida. Isso aqui Quanto tempo você ficou? Não, mesmo dia. É que eu saí. Não é que eu teve saí. tipo um ano sabático? Eu vou chegar lá. Porque eu saí e tirei 15 dias de férias. Tá. Poxa, foi umas férias... Mais eternas da vida. Foi férias. 15 dias. Aí no que eu volto, aí meus filhos vão pro colégio, minha esposa vai trabalhar. E aí eu tô em casa, fazendo nada. Não, aí eu vou fazer alguma coisa. E aí saí, fui pro computador, fazer o quê? Cara, vou achar um problema. Vou buscar um problema aqui que eu possa resolver, vou ligar pra algumas pessoas, vou entender o que, é que as pessoas estão fazendo. E aí, qual foi a minha primeira ação? Buscar problemas. Certo? Buscar problemas. Porque quem sabe resolver um problema vai ter uma solução pra ofertar. Sim. E aí foi que eu fui descobrindo, Marcos, você virou conselheiro de empresas. Eu virei porque foi o nome que eu quis dar para um negócio que eu tinha entendido que era a forma de resolver ali. Eu não queria mais ser, não queria ser funcionário, não estava a fim de empreender ainda, tentando entender. E aí comecei, montei um programa de mentoria. Sim, mas eu não montei um programa de mentoria. Eu juntei várias pessoas para resolver um problema em comum. É diferente. Depois eu entendi que aquilo era um programa de mentoria. E aí fui fazendo coisas que pudessem me fazer... Hoje eu tenho muita clareza de várias coisas que eu quero fazer pro futuro. Mas quando eu comecei a fazer, eu só queria resolver problema. Aí eu vou voltar lá atrás. O que é que eu comecei a fazer? Resolvendo problema com tecnologia. Depois você pode resolver problema com educação. Você pode resolver problema de N formas. No começo foi tecnologia e agora com educação, que pode até virar tecnologia depois. Tá tudo bem. Sim. Então lá atrás, aquela experiência de conversar com N pessoas, com N segmentos diferentes, hoje me dá a propriedade para eu falar com praticamente qualquer pessoa de qualquer segmento que eu consigo conectar com o que eu já fiz e acompanhei. Vou dar um exemplo simples. O pessoal fala de inteligência artificial. Eu acho muito bonito falar de inteligência artificial, é muito legal, eu brinco, é um superpoder. Só que o usuário leigo que vai simplesmente usar como ferramenta de pesquisa e de busca é um Google evoluído. Para quem vai usar isso dentro das empresas, é um software, como a gente faz há 200 anos, é um software, só que o uso da IA é bom para quem? É bom para a empresa de software, que não precisa ter tantas pessoas para fazer algumas coisas que a tecnologia vai permitir fazer, e às vezes é bom para o empresário que aquela tecnologia permite coisas que o software antigamente não permitia. Mas no fim das contas, é um software. É um software com uso de IA. Entendi, faz sentido. Acabou. E aí, voltando pro que eu fazia antes, eu não pensava em escala. Até porque eu não conhecia escala. Aí venho para a visão. Como é que eu vou botar a visão para um local que eu não conheço? Eu só consigo ver o que eu conheço. Você não tem referência. Você não tem referência. É isso. É isso, né? Então, eu ao longo da minha trajetória como empresário, eu fui sempre em busca da visão que eu consegui enxergar naquele momento. Na primeira fase vou resolver problemas para ganhar dinheiro. Depois de um momento... E esse momento demorou muito, foi, isso aqui não dá para eu crescer muito, porque eu cheguei num limite, estourei minha capacidade de entrega. Preciso encontrar agora um produto que ele seja replicável, não usava nem escala. Posso te fazer uma pergunta nesse aspecto? Eu vejo que é um desafio muitas vezes, então vamos recapitular aqui, né? Existe esse romper inicial que você viveu, e aí chegou um dado momento que você falou assim, cara, beleza, para eu faturar 10 vezes mais, não dá, não tenho braço para isso. Então eu preciso algo mais replicável, mais escalável, enfim. Hoje o nome é escalável, na época eu chamava de replicável. Mais replicável, beleza. E aí você começou a tomar uma sequência de decisões, que eu até quero que você traga aqui, né? De demitir alguns clientes, parar de aceitar outros e tal, que muitas vezes é desafiador. Então agora a gente tá falando de outro empresário, de outro momento, né? E eu vivi isso recentemente, eu tinha ali 3, 4 produtos.
E aí, cara, no fim, eu sentei com o Caio e a gente decidiu tirar todos e deixar só um que hoje é 240 mil. Mas antes tinha o de 60, que era sei lá o quê, aí tinha o que... Entendeu? Mas pra mim, doeu. Eu falei assim, cara, mas 60 pau é tão fácil de entregar, porra. Imagina, Aí o você Caio, dá não, pra Léo. dinheiro. O Caio falava assim, Léo, eu sei que a carne é fraca, mas segura. É que você dá não pra dinheiro é difícil demais, né? É difícil. isso. E dizer não quando você tá precisando é mais difícil ainda. E lá naquela fase a gente precisava. Uhum. Poxa, hoje é fácil a gente falar, eu tenho empresa de tecnologia, vou buscar um investidor. Mas Sim. eu tô falando de 2010 em João Pessoa. Eu não fazia a menor ideia do que era investidor, nunca tinha ouvido nem falar. E ali pra gente o investidor era o cliente. O cliente, eu me remunero a partir do Sim. cliente. Então, quando ali o que eu via, né? Pô, aí essa questão da visão tem muito também, às vezes, um complexo de vira-lata. Que é embutido na gente. Eu tinha. Poxa, eu vi o mercado de fora, eu acompanhava o mercado de fora onde eu estava inserido, mas eu dizia, eu vou crescer na minha região. Eu vou crescer aqui em Campina Grande, João Pessoa, Recife, Natal, e já tá bom pra caramba. E era o que a gente buscava. Depois do momento que eu entendo que eu precisaria replicar aquilo ali, não foi nem pensando em mercado tanto, foi pensando em resolver uma dor minha inicialmente, que a minha dor era, eu não consigo, a cada cliente que chega eu desenvolver uma tecnologia nova, aquilo ali estourou, chegou um momento que estourou. Aí quando eu enxerguei que eu precisava replicar, não foi assim, estala os dedos e as coisas acontecem, foi, eu preciso replicar para esse segmento aqui, escolhemos o segmento de tecnologia para restaurantes, né, que entendeu que era o melhor ali pra gente no momento, e pegamos todos os outros e não dissemos assim, tchau galera, não, porque eles pagavam a gente. Sim. Então a gente olhou para um futuro. Foi um processo gradual, né? E começou a ter ações no presente que me levassem para o futuro. Que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer essa distinção. Elas olham para o futuro e ou vai all in para o futuro e larga o presente, ou vê o futuro, mas diz assim, não, cara, eu não posso agora, eu vou focar só no meu presente. Na segurança, entre aspas. Que é o que muita gente às vezes faz, assim, fica com, eu sei onde eu quero chegar, mas tá difícil, eu não consigo, preciso de gente, preciso não sei do que, não. Fomos dando os passos, isso vai lhe exigir mais durante um tempo. Tudo antes de melhorar, piora, né? Piora, exatamente, né? Então, a gente foi, na medida que conquistava clientes aqui, cancelava aqui. Então, eu passei 3 anos para equilibrar, para manter o mesmo faturamento. Só que aí vem uma questão que eu gosto muito de olhar, que é a tendência. Eu estava caminhando para uma tendência de alta em algum momento, que era, quando eu começo a vender muito aqui, e ok, que eu vou equilibrando financeiramente, daqui para frente, aí eu ganho. Sim. Então, é a cabeça do empresário vistas de longo prazo. Uhum. Eu não sei dizer exatamente como eu comecei a olhar tanto para longo prazo, mas era uma coisa que eu olhava. Eu já olhava para longo prazo e dizia assim, cara, eu preciso ter o meu sustento hoje, mas o meu futuro é o futuro. Eu vou ganhar realmente lá na frente, ainda sem entender de equity, sem entender de geração realmente de valor, valor de venda de empresa. Eu nem sabia o que era isso. Quando eu começo, só que eu começo a fazer esse movimento e fui ampliando meus referenciais, porque na medida que eu fui me destacando nesse segmento, eu fui convidado, porque o mercado também tá te vendo. Sim. Tem aquela questão de se manter em movimento que as pessoas estão vendo, o mercado tá vendo. Então o mercado me enxergou. E que mercado foi esse? Empresas grandes, Intel, Microsoft, me convidaram para fazer parte de programas de aceleração, que hoje a gente poderia fazer uma analogia com os programas de mentoria. E eu participei desses programas em 2013, 2014, e fui convidado. Para mim, aquilo ali foi espetacular. Foi uma nova referência, né? Foi uma nova referência. Quando eu fui em São Paulo a primeira vez, para um programa de aceleração, que eu fiquei do lado de pessoas que estavam no mesmo segmento que eu, e que eu olhei e disse, cara, parece que eu tô aqui igual os caras, eu não posso mais aceitar João Pessoa, Recife, Natal, agora eu preciso ver Brasil. Eu não sabia como, mas no momento que eu ampliei minha visão, me traz um desconforto e me faz buscar formas de chegar até lá. E aí eu fui buscando. Aí minha primeira ação foi, vamos abrir filial. Aí abri uma filial. Mal tiro no pé, porque era o modelo que as empresas faziam há alguns anos, mas não era a tendência das empresas novas que estavam fazendo. Aí foi quando comecei a perceber o conceito não mais de replicar. Abrir filial me permitia replicar. A escala era algo que ela tinha que crescer e não meu custo crescer com ela junto. Aí foi como eu comecei a entender sobre esse mundo, né, de escala de fato. Aí beleza, fui aplicar isso para dentro da minha empresa. Só que quando eu aplico, aí eu vi um problema de produto, de cara, meu produto não tá pronto. Aí foi quando eu comecei a fazer a analogia, eu digo, tá bom, meu produto não tá pronto, eu tenho 2 opções, ou eu vou destruir meu produto e fazer outro, não dá tempo.
de eu crescer agora, ou eu vou crescendo com ele assim, vou convivendo com o problema por um tempo, e enquanto isso ele vai melhorando. É o mais dolorido, mas era o que me permitia me movimentar, e assim eu fiz. Então foram alguns anos de tendo que sustentar a visão para meu time que ia melhorar. Mas foram anos de muita dor, de assim, que era esse processo da mudança. Porque na medida que a gente ia dando os próximos passos, doía mais. Mas a visão foi me levando e o como eu fui descobrindo no meio do caminho. Né? Então era totalmente desconfortável. Nesse meio desse processo é que eu descubro como era o final da história. Eu digo, peraí, os investidores... Aí comecei a descobrir sobre investidores. Mas as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre investidores era aquele negócio, não, vou investir na ideia, vou investir com muito dinheiro, muito cedo, que eu não me via naquilo ali, não caí nesse conto. Mas eu fui percebendo que, peraí, mas por que o investidor investe? Ele não vai investir porque ele é bonzinho. Ele tá investindo porque ele quer ter um momento de saída. Peraí, então se existe um momento de saída que é bom pro investidor, então vai ser bom para mim também. Aí eu comecei a perceber o que era saída. Aí eu começo a direcionar a empresa mais intencionalmente para isso. E aí as coisas começam realmente a andar, né, num formato de planejamento / execução coerente, visando um médio e longo prazo, que seria a liquidez da empresa, seja uma liquidez parcial ou total. Poxa, e aí fui me colocando em ambientes que me permitissem isso. Disse, peraí, ninguém vai investir na minha empresa se não me conhecer. Então eu começo a frequentar ambientes que essas pessoas também frequentassem para poder estar perto. Eu criei um mapa bem engraçado, eu plotei e coloquei na minha sala como se fosse um ecossistema, onde minha empresa, né, era Menil que chamava, eu coloquei um Menil no meio e comecei a desenhar relações. Eu digo, peraí, quem pode comprar o iFood? Empresas de cartão de crédito, empresas de banco. Que legal. Aí montei isso tudo, digo, beleza, eu preciso gerar valor para todos eles. Não é assim, eu preciso... Vou te interromper, ó. Já amarra isso, preciso gerar valor para eles versus o conceito de equity e o que é equity. Porque tem gente que nos ouve que não tem muita clareza. Então, até meio que desmistificando, a pessoa olhava assim, tá, eu não consigo gerar equity hoje, mas cara, peraí, eu consigo gerar valor para os meus stakeholders, eu consigo gerar valor para as pessoas que têm alguma relação com aquilo que eu faço. E esse é o ponto de partida, né? É por aí. Exatamente isso, assim. Poxa, vamos pensar, gente. A gente tem que ser minimamente racional e às vezes as pessoas não querem ser. Como é que funciona uma relação qualquer que seja, que seja realmente boa? Se você é pequeno, você não tem como pedir nada. Esquece pedir. Se você é pequeno, você tem que chegar lá e dizer assim, eu reconheço que eu sou pequeno, mas eu tenho o meu valor. Pra quem? Pra fulano, beleza. Então como é que eu gero valor pra fulano? E às vezes a forma de gerar valor pra um é diferente da forma de gerar valor pro outro. Você precisa conversar, tá perto, tá presente, descobrir. Então, iFood. Vou usar o exemplo do iFood, que é todo mundo conhece, todo mundo usa o iFood. Mas eu tô falando isso aí de 2014, 2015, muito tempo atrás. O iFood tava começando ali ainda. Mas eu já percebi esse movimento do iFood. Eu disse, peraí, como é que o iFood ganha dinheiro? O iFood ganha dinheiro se o pedido que é feito no iFood realmente foi entregue na casa do cliente. Porque se não foi entregue... Do jeito que ele queria, né? Do jeito que ele queria. Qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, o iFood não ganha dinheiro. Ele não se remunera. Que ele ganha percentual da venda. Mas a venda só acontece quando o cliente usa o produto, no caso do restaurante. Ok. Só que existia um gap no meio do caminho. O gap era... O restaurante, ele tinha uma telinha que ele precisava ficar confirmando os pedidos do cliente que vinha pelo iFood, ao mesmo tempo que esse pedido precisava chegar na cozinha para poder produzir. Telefone sem fio, né? Era um telefone sem fio. E aí, quando eu olhei aquilo, eu arrumei um trabalho para mim. Eu disse, peraí, se eu botar um robozinho, porque a pessoa fala de IA hoje, mas a gente já faz robô há 200 anos. Então, assim, se eu pegar um robozinho que fique pegando esses pedidos que vem do iFood e faça ele chegar na cozinha e dê uma confirmação pro iFood, o iFood vai ganhar mais dinheiro. E aí eu fiz isso. E aí mostrei pro iFood, né? Aí o iFood fez, legal, vamos fazer. Aí eu fiz. Então, gerei valor para ele. E aí eu comecei a olhar qual era o indicador referência para mim, nesse caso dessa relação. Era um número que chamava bad orders, que era erros. Assim, a gente tinha que ser... Depois isso passou a ser muito comum, né? Essas ferramentas de integração. Mas até o momento que eu saí da empresa, a minha empresa era a empresa que tinha o menor número de bad orders do iFood do Brasil. Porque a gente buscava esse indicador. Não era eu vou ganhar mais dinheiro do iFood, é como eu gero mais valor para o iFood.
Então, a gente tinha 0, qualquer coisa. O segundo lugar era 4% de BRDOs. Era muito distante pra gente. Isso fez com que a gente gerasse muito valor para o iFood. Aí, beleza. Da adquirência de cartão de crédito, como é que eu gero valor para ele? Fazendo o cliente do restaurante ter menos atrito para poder chegar até o momento de pagamento. Então a gente colocou um software na maquininha de cartão de crédito e fez a emissão da nota fiscal na própria maquininha. O cliente não precisava mais se deslocar até o caixa e nem precisava o garçom ficar indo e vindo. Fomos a primeira empresa do Brasil a fazer essa tecnologia na Cielo. Então eu ficava buscando ativamente problemas nos parceiros. Isso fez a gente vender a empresa para a Stone. Então no momento, aí vem a questão do equity e do gerar valor. No momento que eu gerei muito valor para alguém, aquele alguém quer estar perto de mim. E se ele enxerga que eu tenho potencial de aumentar ainda mais se eu estiver perto, ele vai topar pagar por isso. Sim. Então minha empresa passa a não mais valer o quanto ela ganha no fim do mês. Não é mais só sobre o caixa. Não é sobre o caixa, ou sobre lucro. Sim. Não é sobre faturamento. Não é sobre o dinheiro que ela tem a capacidade de gerar. É sobre o quanto ela tem valor, simplesmente pelo fato de eu gerar valor para um cliente, para os parceiros, para etc. Aí, beleza. Aí eu vou falar de equity agora sobre outra perspectiva. Ficou muito comum, principalmente pelo movimento das startups, as empresas darem participação para funcionários. Tá, mas você tem 1% de nada, serve pra quê? Você ter 10% de nada ou 50% de nada, não tem valor. Então imagina se eu disser, Léo, eu tenho uma empresa muito legal, eu quero te dar 10% dela. Tá, beleza, mas como é que eu faço 10% virar dinheiro? Qual que é a liquidez disso, né? Só vai fazer 10% virar dinheiro se a empresa tiver uma capacidade de alguém comprar ela e aqueles 10% virar um valor muito relevante para aquela pessoa que vai receber. Então, se eu não tiver trabalhando no meu negócio para poder gerar equity, nem para meus funcionários ela faz sentido. Não é que vira só o emprego ali, vira né? um O emprego. dinheiro e pronto. É o dinheiro pelo dinheiro. E o dinheiro pelo dinheiro é muito perigoso, porque o que é hoje não é amanhã, pode acontecer vários movimentos de mercado, se a empresa é muito dependente de você, por exemplo, que representa um risco muito alto, se você sai da empresa, se você ficou doente, se acontece o que aconteceu com o Gabriel, e um filho teu fica doente, você tem que se dedicar ao teu filho, como é que você gera valor, continua gerando valor para o teu cliente? Como é que você gera receita? Então, trabalhar por equity, trabalhar por uma valorização do teu negócio é uma defesa. Sim. É uma defesa para, sei lá, eu posso em algum momento não querer mais, ou posso não poder mais. Será que tem alguém que compre meu negócio por um valor que seja realmente atrativo? Ou vai alguém simplesmente comprar minha carteira de clientes? Comprar carteira de clientes, cara, é o famoso repassar o ponto. Repassei meu ponto, paga aqui o que eu paguei nos meus imóveis e tal. Isso não é gerar valor. Gerar valor, quando a gente está falando de equity, é uma empresa que ela tenha potencial de gerar múltiplos do valor, da receita que ela tá, ou do EBITDA, do lucro, enfim, múltiplos do que ela tá fazendo hoje num universo de X tempo para frente. Então eu gosto de simplificar dizendo o seguinte, tua empresa precisa crescer 10 vezes nos próximos 5 anos. Se no meio do caminho alguém topar comprar esse crescimento, é porque você gerou realmente um equity real e alguém enxergou que na mão dele pode fazer isso acontecer mais rápido ou mais. Sim. Isso legal. É um plano simples que a gente possa estar olhando para o nosso negócio. Muito bom, irmão. Vou pegar esse gancho aqui, agora puxando um pouco da questão do mercado de educação, né? Querendo ou não, você tem um clube que é justamente dentro dessa temática. O que te trouxe para o mercado de educação, Marcos? Inicialmente eu fui movido pela missão de ajudar outras pessoas. Era uma coisa que eu tinha muito forte, o sentimento de gratidão que nos move a mim, move minha família. E eu via que eu podia ajudar outras pessoas. Então quando eu comecei a conversar e buscar problemas, no fim das contas eu estava já buscando problemas e já ajudando. E aí, na medida que eu percebi que de fato eu conseguia entregar valor, aí eu disse, bom, então isso aqui, eu não sabia, né? Eu nunca tinha feito isso, eu não tinha certeza se isso funcionaria. E eu vi resultados práticos e efetivos na vida das pessoas, nos negócios e tudo mais. Isso foi me atraindo cada vez mais. Mas aí eu vou voltar para a pergunta que você fez antes do sabático. Aí só que eu enxergava, que eu brincava, eu dizia assim, eu tô num sabático ativo. As pessoas tiram um sabático para viajar, para passear, para estudar. Eu disse, eu vou ajudando aqui uma galera... E eu tô considerando que isso é meu sabático, porque isso não é o meu negócio ainda. Tá sendo meu hobby por enquanto. Por enquanto é meu hobby. Tô ganhando dinheiro e é meu hobby. E tô ajudando a galera. Tô seguindo minha missão. Quando eu percebi, e aí vem o componente MLS, quando eu percebi que aquilo que eu tava fazendo poderia virar um negócio com equity, eu virei um cara movido a equity. Quando eu fui pra Estônia, eu passei a comprar empresas, eu virei investidor de empresas, eu sou sócio na boutique de M&A.
eu precisava ver equity no que eu Sim. fosse fazer. E quando eu percebi que aquilo tinha um potencial de equity se alinhando ao MLS, aí tipo, pegou a chave assim e virou. Digo, agora eu vou no modo feroz que eu brinco, o modo leão. Agora eu vou pra cima, né? Disso daqui. Porque eu percebi que aquilo poderia de fato virar um negócio. E aí é isso. Eu digo, pô, se eu posso ajudar as pessoas, se eu posso fazer minha missão, se eu posso ganhar dinheiro, ainda tem equity, é isso que eu vou fazer. Legal. E aí fiz. Tanto é que eu rapidamente entrei na MLS, depois do momento que eu fiz essa virada. E aí, depois que eu tô de maneira mais profissional, né, no negócio, aí eu começo a perceber a oportunidade de negócios em volta, né, coisas que a gente vem conversando. Sim. E aí eu começo a perceber que esse mercado de educação é um mercado que, cara, ele tem muito potencial de gerar equity, só que as pessoas não estão percebendo isso. Pensa, eu falei ainda pouco sobre o meu produto, que a princípio ele não era escalável. Tá, se eu tenho um olhar do tipo assim, meu produto não é escalável, por consequência, eu não vou escalar. Ou se meu produto não tem potencial de equity, por consequência, eu não vou trabalhar pelo equity. Ok, eu teria deixado na mesa uma grande oportunidade ali que eu não estava vendo. Por outro lado cara, de repente o teu produto hoje não é escalável. De repente o teu produto hoje, ele não tá com uma característica que te permita gerar equity. Mas, com base no teu conhecimento, com base no que você já construiu, com base nos teus contatos, nos parceiros que você já, de repente, tem, a gente pode dar um componente de ecossistema para aquilo ali. A gente pode começar a trabalhar elementos dentro disso que tem o potencial de equity e talvez o que você faça hoje não seja... É só uma captação. É só uma captação. Sim. Ou seja, um componente do todo. Sim. Aí quando você olha para isso, aí faz sentido para qualquer negócio. Então as pessoas gostam de me perguntar, tal segmento não tem característica de equity, ou não tem característica de escala. Vou dar exemplo de indústria. Geralmente o pessoal costuma falar que indústria não escala. Eu digo, ok, mas e se dessa indústria eu transformar ela na franquia? O Boticário fez isso, dentre vários. Tirar todos os intermediários, né? Aí eu viro, eu posso... A gente tem feito isso com algumas indústrias. Então, eu tenho transformado indústrias em franquias e aqui eu tenho conseguido dar uma nova formatação de negócio para aquela empresa. Isso aqui tem um alto potencial de escala, um alto potencial de equity e a indústria passa a ser mais um elemento que, inclusive, em algum momento você pode terceirizar a indústria. Então, assim, o que era o teu negócio principal pode deixar de ser o teu negócio principal se você quiser. Sim. Tem uma indústria que a gente atende que é indústria de alimentos, de frutas e verduras. No primeiro momento, era o negócio. Era só isso. Hoje, ele compra produção de outros. Porque o negócio dele que cresceu muito foi o processo de venda de escala. Então, a indústria não é mais o principal. Ele bota a marca dele em vários outros produtores que ele tá pegando por aí. Sim. Então, assim, deu pra escalar? Bom. Deu. Que legal, irmão. Que legal. Ô, Marcos, agora, ainda olhando para toda a sua jornada, vai olhando em retrospectiva, você teve ali o momento inicial, focando em resolver problemas, aí depois você começou, por destaque, a se conectar ali no ambiente Microsoft, em outros ambientes, né, vamos falar assim, em outras ambiências, em outras referências, em outras bolhas, de alguma forma, e aí isso foi expandindo a sua visão e possibilidades. Hoje, quando você olha para um empresário, para alguém que está buscando de fato novos níveis, o quanto que você acredita que é importante intencionalmente buscar essas outras bolhas, buscar esses outros ambientes? 100%. Mais uma vez o exemplo, tanto eu acho importante como eu faço. Meus filhos eu levo para fazerem, assim... cara, você não consegue ver o que você não conhece. Sim. Não tem como. É diferente de vista, né? Mas assim, ver é acreditar. Eu conecto muito visão, com visão com fé. Eu preciso ter a visão, preciso ter fé, mas imagina, alguém que nunca ouviu falar de Deus, vai ter fé em Deus? Não. Você precisa saber pelo menos que ele existe. Quando a gente começa a dar o testemunho, as pessoas dizem assim, caramba, então Deus realiza milagres hoje, não é só na Bíblia. E aí você começa a ter elementos que te fazem acreditar mais e ter fé. Sim. Então pense isso no negócio. Quando você começa a ouvir histórias de pessoas que saem do zero e que conseguiram, por que você vai dizer que você também não consegue? Mas você precisa estar perto desses mundos. Para mim, foi muito tocante. Eu estava em João Pessoa, eu levei meus filhos para ver a Trinca lá. E aí quando eu vejo o Flávio viajando, ele tinha vindo de Natal, ou ia para Natal no dia seguinte, ele ia passar alguns dias fora de casa. Pô, gente, Flávio não precisa de dinheiro. Quando eu vi ele fazendo aquilo, ele nem sabe, mas aquilo me impactou muito forte. Eu disse, putz, velho,
eu não posso estar com a mentalidade de não querer mais. Se eu tô vendo esse cara Sim. querendo muito mais e olha onde ele tá, e ele tá buscando, e aí eu começo a perceber que tem outras coisas. A gente só coloca o dinheiro como fator de fazer ou não fazer algo muito maior. Mas tem muitas coisas envolvidas. E aquilo me tirou de uma zona de conforto que talvez eu tava. Eu saí ali eu conheci a MLS, eu entendi, eu ouvi um nível, então, é tudo isso. Aí eu trago agora para as outras pessoas. Se você tiver no conforto de estar com os teus amigos, se você tiver no conforto de estar com aquelas pessoas que você não vai conseguir ampliar teu referencial, dificilmente você vai conseguir dar saltos muito grandes. Sim. Você precisa ter o desconforto de se colocar em rodas de pessoas que você não conhece. E de pessoas que podem colaborar, não porque ele vai querer pegar na tua mão para ajudar, mas pelo simples fato de como o Flávio fez comigo, de elevar meu referencial, ele vai te elevando teu referencial. Cada encontro que a gente vai do Clex, cara, eu levo meu referencial. Sim. Eu converso com alguém que tá fazendo algo muito diferente no teu negócio. Quando eu converso com você, que eu vejo que você tá fazendo, cara, leva o meu referencial. Então você se colocar em situação de buscar outras bolhas ou outras pessoas, vai com certeza elevar o teu referencial. E a partir do momento que isso acontece, aí cabe a você a fé com ação. Sim. É a visão, fé com obras, visão com ação. Cabe a você entender, tá, qual passo que eu vou dar, dado o meu contexto. Também não adianta você querer ir pro contexto do cara de uma hora para outra. Dado o meu contexto, qual é o próximo passo? Eu ouvi de alguém, cara, eu não lembro de quem, então eu não vou citar a pessoa, mas eu ouvi alguém postou recente que foi, talvez tenha sido você, pode ter sido você, vê se foi. O quanto de visão eu preciso ter o quanto de certeza eu preciso ter do próximo passo para poder chegar lá. Aí colocou, você precisa ter 10% de certeza do próximo passo. Não fui eu. Desculpa, 10% de certeza de onde você quer chegar e 100% de certeza do próximo passo. Sim. Então você não precisa ter a visão do todo muito claramente. Você precisa saber mais ou menos do cheiro do todo, mas você precisa ter muita clareza do próximo passo que você vai tomar. Sim. Então, às vezes, o primeiro passo, eu digo às pessoas o seguinte: você não tem uma visão de futuro, então teu primeiro grande passo é reservar X horas por semana para você pensar na sua visão de futuro. Sim. A partir do momento que você pensou, você precisa começar a ter ações para sua visão. Sim. E aí você vai conseguindo chegar Muito lá. bom. Senão vai chegar em qualquer canto. Imagina se eu... Aí vou trazer Gabriel agora. Imagina se eu acredito na visão de futuro dos médicos, que era Gabriel não vai andar. Sim. Essa era a visão de futuro dos médicos. Eu decidi, baseado nas minhas vontades, no meu desejo, de que Gabriel ia jogar futebol. Eu elevei muito. No que eu elevei, qual era o próximo passo? Ele precisa andar. Só que para andar, qual é o próximo passo? Fisioterapia. Fisioterapia. Mas fisioterapia somente de se movimentar vai? Não, tem que ser uma fisioterapia mais forte. E assim você vai puxando. Cascateando as ações, né? Você vai cascateando as ações. E aí você vai colocando os marcos, e são as metas. Sim. E aí a primeira grande meta que a gente tinha colocado, a Gabriel vai entrar numa igreja que ele tinha convidado para ser entrado na igreja um mês depois que ele sai do hospital, para entrar na igreja com imagem. Qual foi o dia que Gabriel voltou a andar? Um dia antes. Se eu não coloco aquela meta, será que ele andaria ali um dia antes? Talvez a gente esticaria porque não tinha meta. Então quem não tem a meta, ou quem não tem um destino, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Na medida que a gente foi colocando as metas, a gente foi colocando ele a gente foi andando com ele. Então tô buscando aqui para poder perceber como tudo se conecta, né? Sim. Irmão, e até fechando bem nesse ponto mesmo, sabe? Sobre o quanto tudo se conecta. Eu acredito muito forte que o modelo de negócio mentoria, para quem realmente tem um know-how e uma bagagem, é um modelo de multiplicação de talentos, né? Então, tem pessoas que têm um know-how, que têm uma bagagem, que têm um modelo mental, que, cara, é negligente guardar para si. Total. Enterrar, né? E a partir disso, muitas das pessoas que nos ouvem têm esse know-how, mas às vezes, cara, tão mornos, essa é a palavra, sabe? Até por questões de referência mesmo, né? Geralmente a pessoa já é a melhor da região dela. Só que o melhor é muito relativo, né? Dependendo da mesa que a gente coloca essa pessoa, ela é a pior. Exato. Então, tentando juntar um pouco, desde a questão fé, família, negócio, e a pimenta de ousadia e execução, o que você pode deixar como uma mensagem final para essas pessoas
Vou inventar Essa duas ficou mensagens fácil, finais, né? hein? Eu vou juntar duas mensagens finais. Uma nesse aspecto. E a outra que eu senti de pegar com você aqui é, cara, o que que você tem no seu coração pra quem nos ouve, mas ainda está um tanto quanto morno com relação a buscar a Deus? Tá. Vou responder a tua primeira pergunta, trazendo a gente como... O que é que a gente fez, eu e Ana, né? Você lembra que a gente colocou lá que a gente iria sair pra dar o testemunho? Uhum. Só que o que é um testemunho? É você estar numa igreja, geralmente é assim, você tá numa igreja falando pra muitas pessoas ali. Sim. Eu era extremamente tímido e Ana mais ainda. A gente se colocou nessa situação. E aí a primeira vez que a gente foi convidado pra dar um testemunho, a gente quase não dormiu. Só que a gente se colocou nessa situação de recebemos um milagre, precisamos compartilhar o milagre. A única coisa que Deus pede na Bíblia da gente é que a gente compartilhe, que a gente leve adiante. Uhum. A gente não podia não fazer isso, por mais que aquilo fosse muito difícil pra gente. Sim. Por vários aspectos, pelo aspecto emocional, mas pelo aspecto realmente de falar em público. Pra gente a gente tinha pavor de falar em público. Uhum. Eu não consegui na primeira vez. Eu escrevi e outra pessoa leu pra mim o testemunho. Caramba. Eu fiquei lá do lado. Eu travei. Eu não consegui falar. Eu fiz curso de oratória. Eu, me preparei. Mas eu não tirei da frente o vamos dar o testemunho. Fizemos o testemunho. E Ana, até hoje, todos os dias que ela vai dar o testemunho, ela se treme, mas ela vai à frente. Ela tá levando a mensagem. A gente tá levando a mensagem adiante. A gente foi convidado para coordenar um encontro de casais, que eram 2 dias inteiros. Pô, a gente coordenando. Tipo, a gente dá fica 2 dias ali no palco falando com centenas de casais. E Ana entrou em pânico. O que é que a gente fez? Você vai fazer um curso de oratória de novo. E ela fez um curso de preparação. Então, o que é o curso de mentoria e o que é você ser mentor e o que é o dom? Eu tô trazendo aqui pro testemunho. Sim. Cara, Deus nos deu o dom, Deus nos dá a graça. A única coisa que ele quer da gente é que a gente a use, é que a gente vá adiante. Sim. Então, se eu tenho a graça, se eu tenho o dom, se eu tenho essa capacidade de ajudar alguém, porque ser mentor é ajudar outra pessoa. Sim. Se eu não fizer isso, cara, eu tô cometendo um pecado gravíssimo com Deus e comigo mesmo, né? De não levar adiante. Eu não sei. O primeiro passo é reconhecer que você não sabe e buscar ajuda. Sim. E na medida que você vai evoluindo, você vai continuar precisando de ajuda. Eu continuo precisando de ajuda, eu continuo fazendo curso, eu continuo buscando como eu posso melhorar, porque você quer fazer melhor para o outro. Buscando agora uma analogia para a empresa. A gente escuta muito que toda empresa tem que virar uma empresa de educação e no fim toda empresa tem que virar uma empresa de educação. E como de tecnologia. Então, eu vejo que vários empresários deveriam ou poderiam estar buscando na mentoria essa forma de levar adiante o conhecimento, levar adiante a mensagem ou a solução de um problema que a empresa tem e trazer isso para dentro do seu ecossistema de soluções como um braço de educação. Mas se eu não quiser fazer isso, você tem que ter alguém fazendo, senão a tua empresa vai estar fadada a morrer ou perder espaço para quem vai fazer, porque a gente tá vendo que o mercado está se movimentando para isso. Sim. Mas eu não tenho capacidade, eu não tenho competência, eu não conheço. Mais uma vez, reconhecer que precisa, reconhecer que a gente tem uma necessidade, uma carência de mercado e buscar apoio, buscar ajuda. Então acho que são 2 formas de ver a mesma coisa. Uma é pelo dom e outra é pela necessidade. Nas 2, eu vou precisar buscar estar em ambientes e buscar apoio e buscar ajuda, tá? Então acho que isso para mim, quando eu falo do mercado de mentoria, para mim me deixa muito feliz, porque eu sei que são formas de a gente ajudar a outra pessoa. Eu lembro, cara, se eu tivesse essas mentorias tantas na época que eu tava construindo meu negócio, eu teria errado muito menos. Talvez eu demorei 10 anos para conquistar algumas coisas, eu poderia ter conquistado em 4, 5, né? Não é que é atalho. A gente não tá falando de atalho, a gente tá falando de alguém que já passou e vai te dizer assim, cara, ó, por aí, não vai não. Em vez de tu perder um ano tentando esse negócio aí, vem por aqui, vai por esse outro caminho. E isso não tem preço, cara. E eu acho que o como da jornada, né? No sentido de, cara, será que você não que a pessoa não consegue uma jornada tendo mais tempo com a família justamente pela eficiência? É isso. Né? É muito sobre isso também. Boa. Então, acho que essa foi. Sim, show. Vamos agora pra pessoa da fé. É muito difícil, assim, porque é muito pessoal. Eu acho que
eu tenho, por conta do filme, a gente tem conversado com muita gente Sim. do mundo, vou dizer do mundo todo, pessoas que a gente nem imaginava. Hoje a gente continua recebendo mensagens, né? Por mais que o filme agora já não tá lá no top 1, mas ele continua sendo muito assistido ainda. E é difícil às vezes você dizer assim pra uma pessoa que perdeu um ente, dizer assim, tenha fé, Deus pode. É difícil porque, cara, eu vou mexer nas dores e nas feridas, né, das pessoas. O que a gente tem buscado fazer é, através do que a gente viveu e através do nosso exemplo, mostrar que Deus pode tudo. Deus pode realizar o impossível, ele realiza o impossível, ele tem realizado nos dias de hoje como realizou nos tempos da Bíblia. E que o milagre, para cada um, ele pode vir de forma diferente. Sim. Até a frase, é o discurso final, né, do filme, assim, o meu personagem fala, e o Diana, né, fala, não sei dizer o porquê que Gabriel foi escolhido para ter o problema, como eu também não sei dizer porquê que Gabriel foi escolhido para ter passado e estar bem por esse problema, eu não sei dizer, e não nos cabe questionar, tantas outras pessoas não conseguiram, não sei dizer. A única coisa que eu sei dizer é que se não fosse Deus, nada do que a gente fez, por mais ação que a gente tivesse feito, Sim. Gabriel não estaria aqui, não estaria bem, não estaria sem tomar nenhum remédio, não estaria dirigindo. Então Deus quis que a gente fosse porta-voz e testemunha dele para dizer para as pessoas que ele existe e que ele continua realizando milagres e que ele quer que a gente transmita essa mensagem. A gente queria dar um testemunho. A gente deu anos, 12 anos que a gente está dando testemunho. A gente transformou o testemunho num livro, porque a gente queria que esse testemunho chegasse nos hospitais, nos pais que estivessem passando por problema. Esse foi o objetivo do livro. Sim. Não foi ganhar dinheiro, inclusive eu banquei, numa época que eu nem podia, mas fiz isso. Quis Deus que esse testemunho virasse um filme. Quis Deus que esse testemunho virasse um filme de sucesso. Chegando em mais de... O último número que a gente tem é 13 milhões e meio de pessoas em um mês. 13 milhões e meio? Em um mês. Só que o filme já ultrapassou disso com muita certeza. Aí o Netflix não fornece mais os dados pra gente. Então, quis Deus que esse testemunho chegasse em milhões de pessoas. Sim. Quem a gente foi nesse processo todo? O porta-voz. Fomos dando os passos. Fomos avançando. As pessoas me perguntam, Marcos, como você fez seu filme ser um sucesso no Netflix? Essa parte eu deixei com Deus. O que a gente fez foi dar o passo. Sim. Foi acreditar que ele estava, de alguma forma, conduzindo tudo, mas que ele precisava que a gente tivesse dando o nosso passo aqui. Então, o que eu deixo de mensagem para você mais uma vez, é o nosso exemplo e a nossa presença. Sim. Estamos presentes em todos os ambientes que a gente é convidado, em todos os ambientes religiosos ou empresariais, para falar que Deus pode, porque a gente vivenciou e a gente vivencia isso diariamente. Então, Amém. eu quero que mensagem que eu quero dizer assim, que o exemplo de Deus aqui na Terra e que o exemplo o quanto que a gente está conseguindo transmitir essa mensagem tocando várias pessoas possa te tocar também. E não nenhuma palavra que eu possa dizer aqui. Muito bom. Irmão, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, parabenizar pela jornada. Para quem quer te acompanhar mais de perto, como que é a rede social? Marcos, com U, Varandas. Quem quiser acompanhar esse Instagram, tá bom. Tenho buscado ser mais ativo, não era algo que eu era tanto, mas tenho buscado ser mais ativo. Gabriel M. Varandas, quem quiser acompanhar e ver como ele tá hoje, então recomendo, ele tá começando a se desenvolver. Os perfis no link do vídeo. E o da Iana é Iana, YANNA, varandas.psi. Então estamos aí à disposição. Muito bom. Né, e buscando nos conectar e nos comunicar com todas as pessoas para de alguma forma a gente ajudar. Essa é a nossa missão aqui. Muito bom, irmão. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado. Pessoal, ressaltando, tá? Acompanhem o Marcos, ele inclusive tem um clube para empresários que estão buscando construir mais equity, tem lá no perfil dele também o @, quem fizer sentido se conecte com ele, né? E espero que vocês tenham gostado, de novo, acho que esse é um episódio de muita reflexão, convido vocês a assistirem o filme, vai fazer ainda mais sentido, mas a missão realmente desse episódio é que você implemente esses princípios, essa forma de pensar, essa fé que o Marcos expôs em todas as áreas da sua vida e que você possa refletir o que pode ser melhorado, ajustado sempre, tá bom? Lembre-se, inscreva-se no canal e compartilhe com todo mundo que precisa ouvir esse episódio e até a próxima. Valeu, pessoal!